Mas conta então um pouco pra gente da InvestTools. É o seguinte, vocês fazem sistemas para o mercado financeiro, para empresas. Exatamente. A gente não atende, Não atende direto. Tipo, se alguém aqui da live, quero ver, investir e tal. Não. cadê o aplicativo? Como é que faz? Como é que eu faço? Não. Hoje, na verdade, você vê InvestTools pelos nossos clientes. Né? Então, assim, a maioria dos clientes, corretoras hoje utilizam sistemas da InvestTools e gestoras de fundos de investimento, principalmente, né? São os nossos principais clientes. Então, hoje, quando você vai numa plataforma aí, sei lá, né, de qualquer XP, enfim, da vida, Nubank e tal, e investe num fundo, né? Esses daí são as corretoras, né? E aí os fundos de investimento têm gestores, né, que cuidam, recebem aquele dinheiro e decidem, né, o que ele quer então comprar. Vamos dizer assim, tem outra empresa por trás daquilo ali? Tem outra empresa. Quando você fala assim, investir minha grana na XP no fundo da gestora XPTO, existe uma gestora XPTO ali, né? Caraca. Que recebe essa grana. Então, na verdade, a corretora, né, a gente até chama de distribuidora. Ela simplesmente é um comerciante, é uma lojinha que fica vendendo esses produtos, que são os fundos de investimento. Então, esses fundos de investimento... Isso não é do banco? Não é do banco. Não é do pensei banco. que fosse do banco. Não. Isso daí tem... Então, assim, na verdade... E aí tem mais um player aí dentro desse cenário que eu vou explicar para vocês. Então, o cara recebe, que é essa distribuidora, que seria tipo a lojinha que vende ali os produtos do fundo. Aí, esse fundo recebe a grana, então ele, que é a gestora, é o cara que toma a decisão do que comprar, aonde alocar o teu dinheiro, se ele vai comprar renda fixa, se ele vai comprar renda variável, né, que são ações, quais ações que ele quer comprar, se ele vai investir no exterior, enfim, cada fundo tem né, o que ele chama ali do regulamento, que ele pode fazer e tal. E aí você investe essa grana com esse cara. E existe ainda um terceiro, né, player nesse cenário, que é o administrador do fundo. Caraca. Que ele aí geralmente aí é uma instituição financeira. Tu tá sabendo de tudo, mas tá sabendo nada. Não, e aí tem uma instituição financeira, né, que cuida desses fundos e ela é responsável legal por liberar a cota do fundo lá. Então você sabe se subiu, se caiu, tal. Tem uma outra empresa que é a instituição financeira que geralmente é ligada, né, tem aos bancos, tal. Inclusive um dos investidores da InvestTools é uma administradora que é a Vortex. Né, que eles atendem o mesmo cliente que a gente. Eles prestam o serviço financeiro e a gente presta o serviço de tecnologia. Por isso, né, que esse investimento fez sentido e tal. Então, e aí onde está a InvestTools nisso aí tudo? A InvestTools está fazendo sistemas para esses players, para o administrador, para a gestora de investimento, para a corretora. Por quê? Porque eles precisam disso daí. Por exemplo, quando você coloca o dinheiro, você precisa saber, meu fundo subiu, caiu, tal. A gente calcula a carteira. Esses fundos, eles são obrigados a seguir várias regras. Né? Então, por exemplo, quando você compra um exemplo, tá? Um fundo de ações, quando você está em uma plataforma ali, você já percebeu, tem um fundo blá 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 FIA, né? Que é Fundo de Investimentos em Ações. Esse fundo ele tem que ter 67% do patrimônio dele, no mínimo, investido em ações. Então, o que o nosso sistema faz? Uma das coisas, ele fica controlando ali se você tem 67% do seu fundo comprado em ações. Se ele não está comprando, né, mais coisa, não ficar tão vendido, porque você tem que ter um fundo de ações, você tem que ter ações, entendeu? Então, assim, essas regras também nosso sistema controla. Risco da carteira, né? Esses investimentos, né, que eles recebem das corretoras, quanto que o cara tem que pagar de comissão. Então, tudo isso daí nosso sistema faz. E isso é o que a InvestTools faz. Então, a InvestTools está por trás dos panos lá que a gente chama do B2B, né? Então, uma empresa, um business to business, né? Então, a gente atende outras empresas. Então, mas assim, a pessoa... É tipo o home broker do banco? Como é que é isso? Isso que eu não entendo muito. Eu sou meio por fora do assunto. Mas assim, a pessoa que... Eu, por exemplo, estou entrando lá no banco e eu quero fazer um investimento. Eu acesso lá o site do banco... E ele vai me direcionar para um... Isso, exatamente. Na verdade, exatamente. Quando você sai o banco, né? Porque o banco ele tem várias facetas, né? E essa faceta que você acha quando você quer investir é o que eles chamam de DTVM, né? É distribuidora de títulos e valores mobiliários, corretora, tal. Então é o que a gente chama disso daí. Mesmo dentro do seu banco, quando você está no Nubank, né? Quando você está no Banco Inter, no Itaú, tal, existe uma corretora, uma instituição financeira, um CNPJ diferente que está dentro daquela instituição para fazer isso. O Nubank ele até comprou uma corretora que era a Isinvest. Isinvest. E aí, mas mesmo assim, tudo que é feito ali, existe uma distribuidora, né? Porque a instituição financeira tem instituição financeira de crédito, aquela que empresta o dinheiro. Então, mas o seu sistema,
usuário final, eu vou mexer nele ou é o Não, sistema não. de Não, controle só É o sistema daquela- interno, que a gente chama de sistemas, né, de controle interno, né, back-office e tal, de dentro da... Então, assim, o cliente, ele nem acessa o sistema da InvestTools, Entendi. Agora entendeu? tá claro. Quem acessa são os Não, caras mas que estão toda lá a parte de gerenciamento fica por dentro trás, da né, aplicação do da background. InvestTools. Exatamente. Aí, por exemplo, às vezes os sistemas, né, dos clientes, eles podem, que vocês enxergam, Uhum. eles podem se conectar com os sistemas da InvestTools para Pegar fazer... dados histórico, qualquer coisa. Isso. do Por tipo. exemplo, um outro exemplo que a gente tem para corretora, né? A gente recebe ordens, por exemplo, de um banco e passa para uma corretora. Esse sistema que recebe, né, quando você está lá comprando tal, as ações, o sistema da InvestTools que faz a roteamento de ordens, que a gente chama, né? Então a gente recebe a ordem, mas a gente não faz aquela interface direta que você utiliza, né? Certo. Mas são empresas correlatas à nossa. São empresas que prestam serviços, né, para essas entidades, entendeu? Ah, maneiro. Maneiro. É tipo um switchzinho, né? Exatamente. Isso daí é uma das coisas, o cálculo de carteira, enfim, a gente tem vários sistemas, né, vários módulos que compõem essa solução. Ah, maneiro, legal. Isso de nenhuma forma pode ser direto com o cliente ou alguma coisa do tipo? Deus falando. Deus falando. Ó. Assim, na verdade, aí existem sistemas, né, empresas especializadas que tratam diretamente com o cliente, entendeu? Mas isso daí, obviamente, que acontece, né? São sistemas ali que estão ali dentro rodando, né, nesses clientes. E aí eles falam com as nossas soluções ou não, né? Dependendo de cada módulo ali que a gente está conversando, entendeu? Ah, bem maneiro mesmo. Tá valendo botar dinheiro na poupança? Deixar, né? Essa é a clássica, né? Deixar. Tá valendo? Tá valendo, não sei pra quê, mas valendo. pro banco vale, pô. Já, pra alguém vale. O banco tá brincando ali com o teu dinheiro na poupança.